Saudação internauta, mais um vídeo aqui. Hoje estaremos trabalhando exatamente, fazendo uma espécie de resumo do surgimento da filosofia e também da ciência. Haja vista que esse canal trabalha com grego do Novo Testamento, né? Grego, Grécia, né? Filosofia também ligada à Grécia. E é importante a gente entender um pouquinho, dentro da parte de... isso aqui já é uma parte mais de filosofia, mas pelo menos entender como que surgiu, da perspectiva da filosofia, essa forma de pensar que classificamos como filosofia e também o modelo científico, né? Aquilo que a gente veio convencionalmente chamar de ciência, tá? E estaremos trabalhando isso aqui a partir de agora. Então, é basicamente um resumo, onde estaremos usando como fonte bibliográfica aí Marcondes, uma das fontes bibliográficas para essa questão aqui, e exatamente para que a gente perceba, porque dentro desse conteúdo, nós temos alguns termos que aparecem no Novo Testamento, e seria bom a gente entender o que esses termos significavam lá dentro da filosofia clássica, enfim, ali fora do Novo Testamento, né, que é a questão do o próprio arquê, né, a ideia do arqué, e também a questão do cosmo e o logos, né, são termos que aparecem dentro dessa estrutura. Esse vídeo não vai estar tratando necessariamente desses termos, mas é uma introdução para chegarmos na explicação do porquê desses termos, por que eles surgiram, a questão da physis, né. Então é um vídeo interessante, a gente vai passar aí por alguns tópicos bastante interessantes para a gente compreender essa história. E vamos lá, então quando a gente parte para o surgimento do pensamento filosófico, né, o pensamento filosófico ele é tradicional, é martelo quase que batido nesse sentido, né, é majoritário ali, é convencional, afirmarmos que o pensamento filosófico ele vai surgir exatamente na Grécia, lá pelo sexto século. Isso pode ser observado também, esse começo dessa discussão, no próprio livro do Aristóteles, o livro 2, o livro 1 sobre metafísica, onde nesse livro ele vai estar colocando ali o Tales de Mileto, né, um filósofo pré-socrático, né, chamado pré-socrático, que eram filósofos que viveram anterior a Sócrates, ou então que mesmo da época de Sócrates ainda tinha aquele pensamento anterior mais relacionado à natureza, né. Então esses filósofos são chamados de pré-socrático. E aí o Aristóteles nesse livro coloca aí o Tales de Mileto como sendo o primeiro filósofo, tá? E quando a gente observa essa parte aí do surgimento da filosofia, essa questão, que é bem interessante aí, também usa-se essa parte, né, essa discussão aqui nas séries iniciais ali, no ensino médio, você encontra também essa discussão um pouco mais avantajada aí no ensino superior, né, dentro da disciplina de História da Filosofia você encontra também em outros momentos, mas isso aqui é a base dessa ideia. Então, a gente poderia se perguntar, por exemplo, o que existia de especial nesse pensamento grego, né? E outra pergunta que a gente poderia se fazer, por exemplo, é a seguinte: por que outros povos, por exemplo, pensavam, né? Ou não existia pensamento antes do grego? Porque a gente fala que a filosofia vai surgir com os gregos, né? Então, a ciência também, ela vai, coincidentemente, vai surgir ali com os gregos dentro desse período, né? Aí a gente poderia fazer essas perguntas, né? Outros povos não pensavam, né? A gente tem vários povos ali antigos, né? Esses povos pensavam não. Então, fazendo essa contextualização, nós temos povos antigos, os hebreus, por exemplo, né? Os hebreus também tinham lá a sua forma de explicar. Então, todos esses povos antigos, os chineses, né? Todos esses povos antigos aí, eles vão ter a sua forma de explicar o mundo, né? Explicar aquilo que se apresenta diante deles, que a gente chama de, dependendo do contexto, de realidade. Então, vários povos, os egípcios também, cada um deles tinha uma forma peculiar de explicar a realidade, né? Todos eles aí, os babilônicos também, todos esses povos aí. Os persas também, infinito, a gente passaria muito tempo aqui citando povos antigos que tinham também a sua explicação de mundo, tá? Porém, a explicação dos gregos, ela vai um pouquinho além disso aí. Observe que a explicação, dentro dessa explicação da filosofia, essas explicações desses povos usava como elemento ali seres, né, fora da nossa realidade, da realidade humana. E o pensamento dos gregos, eles vão em um caminho diferente de tudo isso aqui. Então, fechando essa parte aqui, né, enquanto que os outros povos, eles pensavam, tinham explicações sobre a origem das coisas, sobre a realidade, explicavam ali, sempre baseado em questão de entidades, né, divindades, assim, os gregos começaram a fazer ciência, né? Começaram a fazer ciência não a partir desses deuses, mas a partir
da própria realidade, tá? Beleza, avancemos um pouquinho mais sobre essa parte aqui, o surgimento da filosofia e o surgimento da ciência. Então, esse pensamento filosófico que a gente vai observar, ele é basicamente uma forma específica, uma forma diferente do homem tentar entender a própria realidade em si, né? O próprio mundo que o cerca. Então, os gregos desenvolveram essa capacidade de explicar o mundo de uma forma específica, né? Então, entender de forma específica, entender de forma diferente essa realidade que o cerca ali naquele momento, né? Então, começou ali, né, e nesse caso, Tales de Mileto é colocado como o primeiro filósofo aí. Ok, então, o que nós temos aqui? Mesmo existindo já diversos povos, diversas formas de explicar essa realidade, esse mundo, as coisas, os gregos partiram para outra forma diferenciada. Assim, o conhecimento científico vai surgir mais ou menos no sexto século, né, o conhecimento filosófico ali, exatamente com o filósofo aí que já foi citado, esse é um ponto, né, que vai coincidir basicamente com o surgimento da própria ciência, o surgimento do conhecimento filosófico antes de Cristo, né, o século VI ali, antes de Cristo, vai coincidir com o surgimento da própria ciência ali, pelo menos os primeiros passos da ciência. Aí nós temos uma questão interessante que a gente já colocou aqui, mas não aprofundou, que é exatamente o pensamento mítico. Então, todo o pensamento daqueles povos antigos é classificado dentro de uma estrutura chamada de pensamento mítico, né? Então você tem um pensamento mítico. O que seria basicamente o pensamento mítico, né? Seria exatamente a forma como um povo vai explicar aquela realidade, como que o determinado povo explica exatamente essa realidade, aquilo que a gente chama de o pensamento mítico, tá? E esse pensamento mítico, né, ali a forma, né, o jeito como cada povo vai explicar a sua realidade, aquilo que se apresenta diante deles. E a gente poderia pensar o que seria essa tal de realidade em que essas pessoas vivem. Por exemplo, explicar o mundo, a origem do mundo. Né? Aí seria um ponto explicar como surgiu o mundo. Cada um tem uma explicação, né? Como funciona a natureza, né? Como que funciona a natureza, os processos naturais, como que eles funcionam, né? Quem controla esses processos? Né? São divindades ou não? São processos naturais, enfim. E aí você tem, por exemplo, o surgimento desse povo. Como que esse povo que pensa agora, né? Como que esse povo surgiu? Cada povo vai dar a sua explicação dentro dessa estrutura mitológica, né? Ou seja, a gente veio de outro lugar, de outro planeta, a gente veio de um deus, de uma estrutura assim, de um ente, enfim, um anjo, enfim. Vai ter uma explicação baseada geralmente em elementos externos à própria realidade deles, ou seja, alguém que não pertence àquela realidade deu origem a essas coisas aqui. Né? Tudo que a gente observa tem uma base ali em seres de outra realidade. Né? Aí nós temos, dentro disso, por exemplo, quais são os valores que esse povo tem? Esses valores são colocados a partir de qual perspectiva? Isso também vai ser dado aqui através da percepção do mito. Né? Então, você já entra aqui, dentro da estrutura do pensamento mítico, você tem a ideia do mito, né? O mito, que a gente já observou muito recentemente, o fulano é um mito e tal, mas mito, ele tem várias definições de mito, e a gente, como está seguindo uma bibliografia aqui, né, a gente vai estar exatamente seguindo uma dessas perspectivas de mito, mas dentro dessa área da história da filosofia, como que surgiu a filosofia e tal, você tem um mito como uma narrativa de caráter poético, né? Essa narrativa de caráter poético, ela tende a recorrer a uma espécie de divindade, uma espécie de deuses, né, por exemplo, e sempre vai também recorrer à ideia do mistério. Então, são elementos importantes para você entender o mito dentro dessa perspectiva. O que é o mito? Seria basicamente uma narrativa de caráter poético, que vai recorrer, né, tende a recorrer a deuses ou então a áreas ligadas ao mistério, tá bom? E exatamente para tentar explicar o real, ela vai recorrer a esses elementos aí. Então você pensando já hoje, né? Você deixa de explicar a realidade baseada na realidade, baseada nos elementos aqui, e você passa a explicar essa realidade baseada em outros seres. Então, tudo que temos aqui é resultado exatamente de algum ser, de outros seres, enfim, né, outros seres interferem aqui.
Aí dentro dessa parte aqui você tem a ideia do sagrado, né? A ideia da magia, tudo está envolvido, o mistério, o sagrado, os deuses, enfim, né? Seres que não necessariamente estão dentro dessa realidade. Pelo menos no sentido de que, mesmo estando aqui no mundo, esses seres, eles são de uma categoria, às vezes, uma categoria superior, né? Então é isso. Quando você vai para a questão da caracterização do mito, como que o mito é caracterizado, né? Então a caracterização do mito, basicamente esse mito ele caracteriza, né? Pelo modo como as explicações são colocadas, são dadas ali. Esse mito vai ser caracterizado, né? Pelo tipo de discurso também que é colocado. Por exemplo, ele precisa de um discurso mais ou menos fictício, um discurso imaginário, que às vezes beira a ideia daquilo que realmente não é real, enfim, né? É mentira, é sinônimo, às vezes, de mentira, nessa pegada. Mas, nesse sentido, o mito funciona como uma narrativa, geralmente uma narrativa oral que os povos usam para explicar a sua realidade, né? Explicar a realidade como um todo ali. Então, seria a ideia do mito. Quando você parte para essa ideia das lendas, que também fazem parte da estrutura do pensamento mitológico, né? do pensamento mítico, né? Na verdade, você tem as lendas e as narrativas. Então, essas lendas e narrativas, elas são parte de uma tradição folclórica, né? Ou seja, não é um indivíduo que cria tudo isso, não é um indivíduo que cria todo esse pensamento. Isso aqui faz parte de uma tradição folclórica, né, de um determinado povo. Todo esse pensamento aqui, né? As lendas contadas, as narrativas também, cada povo vai ter as suas lendas, as suas narrativas, as suas histórias, para tentar explicar a origem de si, do mundo que o cerca, né, de toda a realidade que é colocada aqui. E aí, quando você vai para essa questão, por exemplo, as lendas e também a ideia das narrativas míticas, elas têm, por exemplo, uma origem indeterminada. A origem cronológica, o aspecto cronológico dessas lendas e narrativas é indeterminado. Por quê? Você não consegue pontuar, dizer, aqui começou essa lenda. Raramente ela faz parte do elemento cultural e ela é contada, né? Com o tempo ela não é mais determinada, quando que surgiu, né? Você não consegue mais fazer essa identificação cronológica ali. E entra a questão da forma também, né? A forma de transmissão dessas lendas e também dessa narrativa mítica, geralmente oral, né? Através da narrativa em si, né? Passada, transmitida, não necessariamente escrita, né? Mas também. Entretanto, essas lendas, esses pensamentos, eles são transmitidos assim de forma oral. Quando você tem, por exemplo, em suma, né, já fazendo uma suma dessa parte aqui, a gente vai avançar em outros pontos interessantes. Você tem, por exemplo, o mito, ele é fruto de uma tradição cultural, né? O mito, ele é fruto de uma tradição, de uma questão cultural mesmo, e não uma elaboração de um determinado indivíduo. Ou seja, você não tem um indivíduo que você possa dizer assim, esse indivíduo criou esse mito. Não, o mito é uma coisa cultural, né, daquele povo. O próprio povo, né, ele vai incorporar ali em si aquela história, aquela narrativa, aquela forma de explicar. E a gente poderia pensar quais são as principais fontes do conhecimento dos mitos que você tem dentro da perspectiva da Grécia, né? Como eu disse, filosofia nasceu na Grécia no sexto século ali antes de Cristo, o que coincide com o pensamento científico também. Você tem Homero, né? O Homero naquela questão de Ilíada e Odisseia no século IX ali, né? Ilíada e Odisseia. Então Homero não inventou aquelas histórias, ele como é defendido, por exemplo, por alguns autores, ele pegou que para alguns autores a própria existência de Homero é duvidosa, mas Homero pegou essas narrativas de vários povos que permearam a região da Grécia por vários e vários períodos, né? Vários povos que passaram por ali. Homero capturou essas histórias aí que ele coloca ali em Ilíada e Odisseia, desses povos aí. Nós temos outra fonte, por exemplo, Hesíodo, né? Hesíodo seria no livro a Teogonia, que fala a questão dos deuses ali, né? Então, muito importante essa parte a mitologia grega é muito rica, muito interessante, né? Ela é mais ou menos aí do século VIII antes de Cristo, né? A Teogonia. Aí você tem, por exemplo, sobre a visão de mundo dos indivíduos. Quando você vai para a parte mitológica, o mito ele se configura como a própria visão de mundo da pessoa, né?
O mito ele não é só uma história contada, não, mas se configura como uma visão de mundo. A pessoa ela começa a olhar a realidade a partir daquela perspectiva do mito, né? Então esse é um ponto importante aqui que você pode observar aqui. O sujeito observa a realidade a partir do mito, a partir daquela narrativa mitológica que já se tornou um elemento social, né? Então, até a forma mesmo do indivíduo vivenciar essa realidade também está comprometida dentro da estrutura do mito. Quando você vai para a questão dos pressupostos do mito, do pensamento mitológico, né, um dos os pressupostos, por exemplo, do pensamento mitológico é exatamente a questão da adesão, aceitação e o elemento caráter global. Ou seja, o mito não pode ser questionado, você não questiona o mito. O mito ele é aceito, você aceita o mito, e às vezes você não tem para onde ir, né, em alguns casos, porque o mito ele não é só regional, né? Às vezes o mito ele é global, porque no elemento global o mito ele afasta qualquer outra perspectiva e aquilo se torna uma visão global, né? Ou seja, a visão da sociedade, a visão daquele grupo, enfim, né, daquela sociedade específica, aquela é exatamente a visão de qualquer pessoa, é a visão da sociedade. Se você não pensar de acordo com o mito, então você está pensando, seria algo quase impossível você pensar fora do mito, né? Isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente aí sobre essa parte. Então, esse caráter global do mito é a ideia de que o mito tem essa característica de afastar outras percepções ali, tá bom? Quando você vai pro elemento, né? Então, só fazendo aqui uma observação a mais, quando você vai para o elemento global do mito, em que o mito afasta todas as outras perspectivas de mundo, né, todas as outras leituras possíveis de mundo, da realidade, ele faz com que aqueles elementos que poderiam ser usados para criticá-lo, né, eles sejam eliminados. Então a crítica é removida de alguma forma. Você não pode criticar o elemento mitológico ali, narrativa mitológica, tá? Beleza, então, e a questão da discussão? Então não tem discussão no mito, né, na estrutura mitológica, no pensamento mitológico. Tá, quando você vai ter discussão dentro do pensamento mitológico, significa dizer que aquela sociedade está já em profunda transformação, tá? Isso demonstra exatamente uma transformação, pelo menos inicial, dessa sociedade, tá? Então, o mito, quando acontece a discussão, o mito deixa de ser, ele vai se camuflando, ele vai se avançando mais. O mito ele vai deixar de ser reconhecido como um elemento de explicação, como uma forma de explicação, e ele vai passar para outra função. Então ele não vai, quando você começa a questionar o mito, que a sociedade começa a questionar o mito, a sociedade se transforma por alguma questão, e ela começa a questionar o mito, esse mito ele não desaparece, ele se transforma em outro elemento já dentro da parte cultural. Bom, então, feito essas observações, podemos pensar sobre as causas dos fenômenos naturais dentro do mito, que eu já até adiantei. As causas dos fenômenos naturais, e aí a gente vai chegar em alguns pontos interessantes, essa causa dos fenômenos naturais, né, aquilo que se apresenta diante do homem, todos os fenômenos em si, os fenômenos naturais aqui, eles têm uma causa externa. A causa desses elementos é uma causa externa, tá? Aí você tem, por exemplo, passou aqui um barulho, né? Então você tem uma causa externa dentro dessa perspectiva do mito, né? Quando você vai para a questão das causas dos fenômenos naturais, então o que aparece ao homem, né? Tudo aquilo que o homem, tudo aquilo que aparece diante do homem, essa questão ela é governada por uma realidade exterior, né? Essa realidade exterior que governa tudo, o homem, governa todo o mundo, governa toda a estrutura, essa entidade, essa realidade exterior, ela pode se configurar em, por exemplo, deuses, por exemplo, espíritos, magos, né? Enfim. E esse governo, né, esses seres, essa entidade exterior, ou seja, não é do mundo, não é daquela realidade, mas é de fora, então a explicação é buscada no elemento que está fora. Então, quando a explicação é buscada no elemento que está fora, você está diante de um pensamento mítico, né, um pensamento mitológico aqui. Então, esses seres, essa entidade, essa realidade exterior, ela governa exatamente o destino da natureza, né? Ela governa o destino do homem, né? Ela governa o destino da própria sociedade. Então o elemento mitológico entra
aqui. E aí dentro dessa estrutura do mito, né, a gente pode pensar, por exemplo, que aí você tem um contraste em que o mundo natural ele é explicado pelo o mundo espiritual, né? O mundo, o mundo humano ele se contrapõe ao mundo diferente, um mundo que não é humano, né? Um mundo espiritual, enfim, um mundo mais mítico em si, né? Aí, o mundo exterior em si. Quando você vai para a questão dos intermediários, né? Você tem intermediários que dentro do elemento mitológico que vão fazer essa ponte entre o mundo humano e o mundo divino, porque você tem claramente o mundo humano e o mundo divino. Quando os elementos da natureza, os elementos, os fenômenos naturais são explicados por uma entidade, por uma realidade exterior, essa realidade exterior, ela está dentro de uma estrutura divina, né? Aquela ideia do mistério, do que não pode tocar, não pode ser explicado e tudo mais. Então essa realidade, ela está em outro mundo. E aqui você tem aparecem elementos que vão fazer essa ponte entre o mundo dos homens e o mundo exterior, e o mundo divino, né? Alguns elementos vão fazer essa ponte. Quem vai fazer essa ponte? Por exemplo, os sacerdotes, os rituais religiosos vão fazer exatamente essa ponte. Os oráculos, né? Os elementos do culto também vão entrar ali também. E esses elementos todos aí, essas características aqui, que vão servir como uma forma de intermediário, uma forma intermediária ali, eles vão buscar, às vezes, favores divinos, né? O objetivo é conciliar o mundo espiritual, o mundo divino, né, na verdade, com o mundo humano, e assim estabelecer um certo favor divino, né? Tentar buscar ali um favor divino, ou então aplacar uma espécie de ira. Então, antigamente, quando os deuses estavam muito chateados aí, as pessoas faziam vários sacrifícios e tal, de qualquer forma, para tentar apaziguar a ira desse deus, desses deuses, enfim, dessas entidades divinas, tá? Então, basicamente, os pontos aqui. A gente está chegando já caminhando para o final, para fechar essa primeira parte do surgimento do pensamento filosófico científico. Aí, o início do pensamento filosófico e científico, ele é interessante, como já dissemos no início, ele pertence exatamente ao Tales de Mileto, né? O Tales de Mileto é visto ali como alguém que é o primeiro filósofo ali dentro dessa estrutura, e o pensamento filosófico nasce de uma insatisfação com aquela explicação já dada pelo o pensamento mítico, né? Aquela explicação que sempre explicava o mundo real a partir do mundo divino, a partir de elementos exteriores, né? Então você tem isso aí. Aí o pensamento mítico, ele busca explicar a realidade, né? Esse pensamento mítico, ele até faz um esforço para buscar explicar a realidade, porém ele sempre vai cair dentro do elemento divino, né? Então isso é um ponto importante ali, que vai fazer sempre a explicação vai para outro mundo, para outra dimensão, né? Ainda que não seja mundo físico, mas para outra dimensão, assim, para outro nível, né? Então, os elementos da realidade são explicados por outros seres a partir de outra perspectiva, de outra realidade, tá bom? Então, eles vão sempre cair dentro da ideia do mistério e também do elemento sobrenatural. O elemento sobrenatural no mito ele é um elemento importante, tá? Então, exatamente aquilo que não pode ser explicado. Se ele vai cair no elemento do mistério, o elemento sobrenatural, esses elementos, claro, não podem ser explicados. Então, se esses elementos não podem ser explicados, as causas também não vão conseguir avançar para além daquilo ali, tá? E aqui o pensamento mítico, ele esbarra exatamente no inexplicável, né, naquilo que não tem explicação, naquilo que não dá para mexer, não dá, no impossível, né? Então é impossível produzir conhecimento a partir daí, dentro dessa perspectiva aqui que eu estou abordando, tá? Então nós temos a busca da explicação do mundo real. Quando você tem é exatamente que os gregos passam para esse tipo de pensamento, estão mudando para esse tipo de pensamento, eles agora vão buscar a explicação dentro do mundo real. Essa explicação não vem mais do mundo divino, do mundo exterior, da realidade exterior, mas essa explicação vem exatamente do mundo natural. E aí eles vão desenvolver o conceito de alguns conceitos, por exemplo, física, né, a questão da física em si, e quando você tem esse elemento, eu já até adiantei esse assunto um pouco mais atrás, quando você tem essa passagem do pensamento mítico para o pensamento mais filosófico aqui dentro da Grécia, esse mito ele não se extingue, não se acaba, ele apenas muda de configuração.
Antes ele era o elemento da explicação, né? Ele era a explicação, partia daquela estrutura de pensamento. Agora ele não é mais reconhecido na explicação. Ele é reconhecido agora dentro de um elemento cultural, né? Então, ele vai agora fazer parte de uma tradição cultural. E aí, por exemplo, quando você busca encontrar explicação para o mundo natural, dentro do mundo natural, você vai chegar naquele elemento lá do naturalismo, né? Que a gente vai estudar aí em outro vídeo sobre o segmento, a continuação desse assunto, até chegar ali no Logos, até chegar no Arquê, toda aquela parte, no Cosmo e tudo mais. Então, a chave da explicação do mundo, da nossa experiência e de tudo mais, estaria no próprio mundo e não mais em mundos exteriores. E quando nós chegamos nesse ponto, iniciamos aqui o elemento da ciência, né? É exatamente a investigação, onde você vai estar exatamente naquele elemento ainda natural, do naturalismo, e do início da filosofia ali, né, o pensamento pré-socrático, e você agora vai trazer todos esses elementos, essas explicações exteriores para dentro do mundo real. Então, tudo vai sair daqui. Os problemas estão aqui e esse vai ser resolvido, explicado a partir daqui. Então, basicamente, o vídeo era esse, né? Espero que você tenha gostado. É um vídeo um pouco polêmico aí, dentro da estrutura da filosofia, uma área da filosofia, né? E achei interessante também, um conteúdo como o do aula de filosofia também, fazer esse casamento, né? Trazer também essa perspectiva do pensamento filosófico, que é grego, e tentar explicar por que há uma certa diferença entre o pensamento mítico e o pensamento filosófico, né? O que é colocado como sendo um grande diferencial. E aí já chegamos no ponto principal, que poderia ser resumir isso em um minuto, que é basicamente a diferença entre o pensamento mítico e o pensamento filosófico, é que o pensamento mítico busca explicação na realidade exterior, enquanto que o pensamento filosófico busca explicação, essa explicação inicial, o pensamento inicial, dentro do mundo real, né? Dentro da própria realidade que se apresenta ao homem aqui. Então, basicamente, isso aí. Comenta aí se você já conhecia esse conteúdo, se queria colocar mais alguma questão aqui, algum elemento que talvez eu não comentei, que você já conhece também, que acha importante ser colocado aqui. O certo é que depois daqui esses homens vão buscar uma explicação que não recai exatamente dentro do mundo mítico, né? Dentro do mundo não real, não natural aqui, né? Então, do mundo exterior, na verdade, a realidade exterior. E a gente vai estar trabalhando isso no próximo vídeo. Valeu, então? Obrigado por ter chegado até aqui. Se chegou, comenta aí. Eu cheguei aqui, coloca alguma coisa aí, que eu identifico que você chegou até essa parte aí, digita a palavra filosofia, ou então história da filosofia, ou então mito, digita alguma palavra que eu entenda que você chegou até aqui. Valeu, então. Fui.